A Bíblia revela as intervenções de Deus nos assuntos de seu povo, e a história de Ezequias destaca-se como um exemplo marcante. Ezequias, ao contrário de seu pai, governou com retidão e recebeu honras incomuns por fazer o que era correto aos olhos do Senhor, seguindo o exemplo de seu antecessor Davi. 2 Reis 18, 1-3. Ezequias diferenciou-se ao eliminar altares e lugares de idolatria, destruir postes de adoração e até mesmo desfazer a serpente de bronze criada por Moisés séculos antes. Números 20, 8-9. Infelizmente, essa serpente, chamada Neustan, tornou-se objeto de adoração e Ezequias tomou a decisão corajosa de destruí-la. 2 Reis 18, 4-5. Ele depositou sua confiança no Senhor e seguiu seus mandamentos, destacando-se entre os reis de Judá por sua fidelidade. Conduziu reformas significativas, removendo altares pagãos e demolindo ídolos. Acompanhado pelo favor do Senhor, prosperou em suas batalhas contra o rei da Síria e os filisteus. 2 Reis 18, 6-16. Contudo, desafios significativos surgiram quando Senaqueribe, rei da Síria, atacou Ezequias. Mesmo após tentativas de acordo e pagamento de tributos, enfrentou uma grande ameaça. Os assírios cercaram Jerusalém, colocando à prova a fé do rei e do povo. No entanto, Deus interveio de maneira extraordinária, frustrando os planos de Senaqueribe e salvando Jerusalém. 2 Reis 18 e 17-19-37. A resposta de Ezequias foi recorrer a Deus em oração, demonstrando confiança na intervenção divina. Isaías, o profeta, transmitiu a resposta de Deus, assegurando que Senaqueribe não conquistaria Jerusalém e voltaria derrotado à sua terra. Cumprindo-se a palavra do Senhor, 185.000 soldados assírios foram eliminados numa única noite, e Senaqueribe foi posteriormente assassinado por seus filhos. 2 Reis 19, 5-7, 32-37. A história de Ezequias destaca a importância da fidelidade a Deus, da confiança em tempos difíceis e da certeza de que Deus intervém para proteger seu povo. Depois desse notável triunfo sobre Senaqueribe, Ezequias enfrentou uma doença grave que o levou à beira da morte. Nesse momento crítico, ele voltou-se novamente para Deus, suplicando misericórdia. Deus ouviu a oração de Ezequias e prometeu prolongar sua vida por mais 15 anos, além de garantir a proteção da cidade contra os assírios. 2 Reis 20, 1-7. Durante esse período estendido de vida, Ezequias viveu com sabedoria e liderou com justiça. Ele construiu um túnel para fornecer água à cidade, preparando-se para futuros cercos. No entanto, ao longo do tempo, Ezequias sucumbiu à tentação do orgulho, exibindo suas riquezas e conquistas a emissários babilônicos. Isso levou à profecia de que, no futuro, a Babilônia saquearia Jerusalém e levaria cativos muitos dos tesouros acumulados por Ezequias. 2 Reis 20, 12-19. A narrativa de Ezequias nos lembra das complexidades da liderança e da vida espiritual. Sua fé inicial e vitória diante de adversidades foram notáveis, mas também nos alerta sobre os perigos do orgulho e da confiança nas próprias conquistas. Mesmo após a promessa de um futuro desafiador, Ezequias aceitou que, durante seus dias, haveria paz e prosperidade em Judá. 2 Crônicas 3, 2-26. No final de sua jornada, Ezequias faleceu e foi sucedido por seu filho Manassés. Apesar dos altos e baixos, a história de Ezequias destaca-se como um testemunho da fidelidade de Deus, sua intervenção em momentos críticos e os desafios enfrentados ao longo da jornada da fé. A morte de Ezequias marcou o início de uma nova era para Judá. Seu filho Manassés assumiu o trono, mas, ao contrário do pai, escolheu um caminho desviado, governando com crueldade e promovendo a idolatria. O reinado de Manassés foi manchado pelo derramamento de sangue inocente e pela rejeição das leis divinas. Devido à apostasia do rei, Jerusalém testemunhou a ira divina. Manassés foi levado cativo pelos assírios, mas, em meio à sua aflição, ele se voltou para Deus, arrependendo-se sinceramente. Surpreendentemente, os assírios o libertaram e Manassés retornou a Jerusalém com uma perspectiva transformada. O restante do reinado de Manassés foi dedicado à restauração espiritual e à reconstrução das defesas de Judá. Ele removeu os ídolos pagãos, restaurou o altar do Senhor
e incentivou o povo a adorar o Deus de seus antepassados. Apesar de seu início conturbado, Manassés experimentou a graça redentora de Deus. A sucessão real continuou com seu filho Amon, que, infelizmente, seguiu os passos ímpios de seu avô e não os de seu pai restaurado. Seu reinado foi curto e marcado por más escolhas, até que seus próprios servos conspiraram contra ele, resultando em sua morte prematura. A turbulência política e espiritual continuou em Judá, destacando a constante luta entre a fidelidade a Deus e a inclinação para o pecado. Essa narrativa, entrelaçada com personagens tão diversos, reflete as complexidades da história de Israel e as interações entre as escolhas humanas e a providência divina. A despeito das vicissitudes políticas e espirituais, a história de Judá ainda guardava espaço para a redenção. O próximo rei, Josias, emergiu como uma luz em meio às trevas. Desde tenra idade, ele buscou a Deus, iniciando uma jornada de reforma e restauração. Josias empreendeu uma reforma religiosa abrangente, removendo os últimos vestígios de idolatria e restaurando o culto ao Deus verdadeiro. Durante a restauração do templo, um achado notável ocorreu. O livro da lei. Ao ouvir suas palavras, Josias rasgou suas vestes, reconhecendo a gravidade do afastamento do povo de Deus. Comprometido com a obediência, Josias implementou reformas sociais e econômicas, buscando a justiça e o bem-estar do povo. Seu reinado, marcado por uma devoção sincera, trouxe uma temporada de paz e prosperidade a Judá. No entanto, a sombra do exílio ainda pairava sobre a nação. Após a morte de Josias, seus sucessores não mantiveram a mesma fidelidade. O julgamento divino finalmente se abateu sobre Judá, quando Nabucodonosor e os babilônios invadiram Jerusalém, destruindo o templo e levando o povo cativo. A história de Judá é uma narrativa complexa, entrelaçada com altos e baixos, arrependimento e apostasia. Ela ecoa a realidade humana de escolhas morais e suas consequências, mesmo em meio à adversidade. Há a promessa de esperança, a visão de um futuro restaurado, apontando para além das circunstâncias presentes. Se você gostou do vídeo, curta e nos siga para mais vídeos assim.